E ele pergunta aqui, ó, como poderemos, diante deste panorama, pensar a relação entre a cultura, a mídia e suas influências na iniciativa esportiva? Então, vocês deverão fazer a leitura obrigatória dos textos disponibilizados. Então, para você elaborar esse texto com essa temática, você teve contato aqui com esses dois campos de visão, né? Dois autores que trouxeram aqui seus pontos de vista. E aqui, no seu material, os professores disponibilizaram os textos e os artigos para que você possa elaborar o texto. Então está aqui o primeiro texto, que tem como título A influência do esporte profissional na iniciação esportiva. O segundo texto fala sobre o esporte, mídia e sociedade contemporânea. E o terceiro fala sobre a indústria cultural, Bourdieu e a teoria clássica. Então, esta parte do trabalho, olha só, deverá conter no mínimo 2 e no máximo 4 páginas de conteúdo escrito. Estes textos, com os links de acesso listados, devem ser utilizados como referência em sua produção textual. Além dos artigos citados, você também poderá realizar pesquisas em livro didático, entre outros, e periódicos científicos sobre a temática proposta, exemplo, Google Acadêmico, Scielo e outros mais, né? Então você pode utilizar os textos aqui que foram direcionados pelos professores para que você tenha base. E além desses textos, você pode pesquisar também em livros, né? E também em outras fontes, como Google Acadêmico, Scielo. Então fica a critério do aluno buscar uma melhor compreensão desse tema, buscar fundamentos que possam agregar mais informações para o seu texto e assim elaborar esse texto, que deve ter no mínimo 2 páginas e no máximo 4 páginas. Lembrando que esse trabalho vai ser dividido em 2 partes. Então a primeira parte é você elaborar o texto. Então eu trouxe aqui as informações que estão constando do seu portfólio e vamos para a segunda etapa. Então a parte 2 fala o seguinte: resolução de situação-problema. Nessa etapa do trabalho, uma situação-problema será disponibilizada para análise e resolução. A SP apresenta um possível desafio para o profissional de educação física, relacionado ao processo de ensino-aprendizagem de habilidades motoras. Siga as orientações específicas e realize a resolução da SP. O tema já dessa segunda parte é utilizando o feedback no ensino de habilidades motoras. André e Fagner são 2 amigos que se conheceram na Faculdade de Educação Física e não se viam desde a formatura deles. Depois de muito tempo, os amigos se encontram novamente e conversam sobre vários assuntos. Dentre estes assuntos, falam sobre suas atuações como profissionais da área. André menciona que iniciou um trabalho com voleibol e está ensinando a modalidade para crianças. Entretanto, ele tem encontrado dificuldades para ensinar algumas habilidades motoras especializadas do vôlei. André relata que as crianças conseguem realizar bem as habilidades motoras, por exemplo, o toque, a manchete e o saque, enquanto ele os auxilia dando informações sobre a correta execução dos movimentos e sobre os acertos e erros cometidos durante os treinos e as aulas. Todavia, quando ele faz testes de desempenho com as crianças e não dá nenhum auxílio durante as avaliações, elas não conseguem executar as habilidades motoras da mesma forma que nos treinos e aulas e o desempenho delas é baixo. André diz que não consegue entender por que o desempenho das crianças não melhora, uma vez que ele sempre dá o feedback para elas sobre as habilidades motoras que estão sendo ensinadas, e diz que não consegue encontrar uma solução para o problema. Então agora ele deu aqui uma situação, criou aqui um fato fictício, 2 amigos, André e Fagner,
que são professores, né? Estão atuando na área de educação física. E André, ele está ensinando o voleibol para crianças. E quando ele está ali ao lado das crianças, ensinando, mostrando, dando feedback, dando as orientações, essas crianças desenvolvem bem as habilidades motoras. Mas quando ele já não passa essas dicas, essas orientações, esse feedback, ele percebe que o rendimento das crianças não é a mesma coisa. A habilidade motoras delas não é a mesma coisa quando ele está aplicando esse feedback, essa orientação ao lado. Então, a pergunta é, cara aluno, se você fosse o amigo de André, que considerações você faria para ajudá-lo a resolver esse problema? Então, mais uma vez, ele está criando a situação e ele quer que você, baseado no conhecimento, nas informações, responda. Então, ele colocou novamente aqui alguns textos para te ajudar na elaboração dessa resposta. Ele colocou aqui os efeitos da frequência de feedback na aprendizagem do saque do voleibol. Então, é um trabalho e dentro desse trabalho você vai buscar alguns fundamentos, alguns conceitos para embasar a sua resposta com relação ao questionamento que André está tendo. Porque os alunos não estão conseguindo desenvolver essas habilidades motoras sem esse feedback, sem essa orientação, sem ele estar ali ao lado dessas crianças. Então, ele coloca aqui o texto justamente para que você possa acessar e você possa ter acesso a algum tipo de informação, algum tipo de conteúdo que vai te ajudar na elaboração dessa solução. Então ele traz aqui agora as orientações específicas, que nessa segunda parte do trabalho, ele deve ter no mínimo 2 e no máximo 3 páginas de conteúdo escrito. Então na primeira parte de 2 a 4 páginas, nessa parte, que é a segunda, de 2 a no máximo 3, ele está colocando aqui. Então, o seu trabalho vai ter entre 4 a 6 páginas, 7 páginas no máximo de desenvolvimento. Então, o texto deve abordar o que é feedback e quais são os tipos de feedbacks utilizados por André durante os treinos e aula das crianças. Então, seu texto deve abordar o que é o feedback e quais são os tipos de feedbacks utilizados por André durante os treinos e as aulas das crianças, trabalhando justamente dentro desse contexto aqui. O texto deve abordar por que as crianças não conseguem ter o mesmo desempenho nos testes das habilidades motoras quando não são auxiliadas e o que André poderia fazer durante os treinos e aula para desenvolver este problema de queda de desempenho nos testes. O texto não deve ser em tópicos de perguntas e respostas. Utilize as orientações acima para construir a estrutura e a lógica dos parágrafos do texto. Para auxiliá-lo, utilize o artigo sugerido acima e outras referências, como livros e artigos sobre o assunto. Então aqui ele passa as observações gerais, sobre como deve ser o seu trabalho, com capa, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. Então, esse aqui é o trabalho, produção textual, do curso de Educação Física. Então, para todos os alunos que estão cursando essa disciplina, estão iniciando agora o semestre, outros que já estão no meio, no fim, eu vou estar disponibilizando um esquema de elaboração. Esse esquema vai te ajudar a você elaborar esse trabalho já dentro das normas da ABNT e já com as perguntas para te nortear. Vou te mostrar como está o trabalho. Então, pessoal, esse aqui é o esquema já pronto para o aluno desenvolver o seu trabalho. Ele vai preencher com o nome, já está aqui o nome dos professores, os cursos, as disciplinas, e ele vai preencher com a cidade, o estado dele. Eu deixei aqui um sumário, embora lá não tenha comentado sobre o sumário, eu deixei aqui para que fique um trabalho mais bem elaborado. Já coloquei aqui a introdução, o desenvolvimento, onde eu coloquei aqui que vai ser dividido em 2 partes,
os textos para que você possa acessar, para que você possa fazer o uso. Aqui também já consta a segunda parte, que nós acabamos de falar agora há pouco, que traz como tema utilizando o feedback no ensino de habilidades motoras. Já pronto para o aluno desenvolver o seu trabalho, já dentro das regras da BNT, para que ele também não seja prejudicado. Então esse esquema eu vou estar disponibilizando gratuitamente para todos os alunos que estão inscritos aqui no nosso canal, alunos que estão interagindo com o nosso canal, deixando seu comentário, deixando seu like, compartilhando para que outros alunos também possam ter acesso a esse conhecimento, a esse vídeo e possa ajudar para que ele possa também desenvolver esse trabalho. Então tudo que você precisa fazer é se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like, seu comentário e, se possível, compartilhar com outros alunos. É muito fácil. Olha aí como você vai fazer a solicitação desse material. Logo abaixo do vídeo, desse vídeo que você está assistindo, você vai acessar aqui esse link. Esse link vai te direcionar para o nosso site. E aqui você pode descer a página ou então clicar em contato. A página vai ser direcionada para o final e aqui no final, contato, você pode me solicitar pelo WhatsApp, me mandar um e-mail ou então preencher aqui as informações e solicitar o modelo de trabalho que você precisa. Então, muito simples. Basta você vir aqui na descrição do vídeo, clicar sobre esse link, você vai ser direcionado para o site, clicar em contato ou descer a página e qualquer um desses 3 canais aqui você consegue me solicitar o material e eu vou estar te enviando gratuitamente sem nenhum problema. Ok, pessoal? Um forte abraço e vamos nessa!